Shalom, povo de Deus! Olá, meus amados, louvado seja o nome do Senhor por mais esse tempo, essa oportunidade riquíssima que o Senhor nos concede, parar no decurso desse dia para poder orar a Ele, clamar a Ele, nos prostrar diante dEle, ler a Escritura, meditar nela. É uma bênção do Senhor poder ter esse momento aqui, é um privilégio. Eu agradeço ao Senhor também pela sua companhia, pela sua assiduidade aí em estar aqui conosco no momento de pastoreio. É mais um canal que a Igreja Presbiteriana das Graças tem para abençoar tantas vidas, tantas pessoas, e que Deus nos conduza nesse ato, nesse momento de adoração e louvor a Ele. Eu vou fazer uma oração, depois a gente vai cantar louvores ao nosso Deus. Eterno Deus, Senhor da vida, pedimos a Tua bênção para mais esse tempo de pastoreio. Colocamos tudo o que for feito aqui no altar do Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção. Queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos dirija nessa hora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui, guiando aqui os nossos passos, e que esse tempo de pastoreio seja de fato um ato de louvor agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações. Que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no livro de Deuteronômio. A gente está numa sequência aqui trabalhando esse belíssimo livro. E Deuteronômio, ele narra a história do povo de Deus, da saída do Egito até a entrada na terra da promessa, na terra de Canaã. O tempo todo Deus está trabalhando com o povo, Deus está modelando o povo para que o povo, de fato, entrasse na herança que o Senhor havia prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus prometeu uma terra, prometeu descanso. Então Deus estava preparando o povo, modelando esse povo pelos desertos do caminho, para esse povo então ter acesso e adorar a Deus unicamente só ao Senhor. Era isso que Deus queria, exclusividade. Então Deus, ele interveio de diversas formas, de diversos meios na vida do povo, a fim de que o povo adorasse somente a Ele. A gente chegou então aqui em Deuteronômio, no capítulo 22, e aqui nós temos algumas questões muito importantes que eu gostaria de tratar nesse momento aqui. A minha oração e expectativa é que Deus fale muito ao nosso coração, que a palavra do Senhor seja pregada, seja entendida a partir do próprio poder dele, que essa palavra de fato norteie a nossa vida, que ela trabalhe o nosso coração a fim de que ele seja ordenado para buscar e viver somente para o Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 22 é o texto que a gente vai analisar aqui. Nós temos aqui uma espécie de repetição de algumas leis. E a primeira lei que a gente tem aqui estabelecida nos 5 primeiros versos, ou nos 4 primeiros versos, melhor dizendo, é a respeito do nosso próximo. Como é que a gente deve lidar com o nosso próximo e como a gente é desafiado por Deus ao não nos apropriar daquilo que Deus não nos deu, não nos pertence. Ou seja, talvez se pudéssemos aplicar aqui o mandamento, seria o não furtarás. O texto diz aí: vendo extraviado o boi, a ovelha de um irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-á sem falta a teu irmão. Se o teu irmão ou o teu vizinho, ou tu não conheceres, reconhecê-los-á na tua casa, ou recolhê-los-á na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu lhes restituas. A ideia é de que alguém, de repente, perdeu alguma coisa. Um boi ou um jumento foi extraviado, uma ovelha, e outra pessoa encontrou. É claro que essa pessoa que encontrou não poderia se apropriar daquilo como se fosse dele. Ele deveria procurar o dono, mas se não encontrasse o dono, ele deveria levar para casa
até que o dono verdadeiro daquele objeto ou daquele animal se manifestasse, a ele deveria ser restituído. Assim também farás com o jumento, com as vestes, verso 3, ou então com qualquer coisa que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás furtar a ela. Então a ideia que Deus está colocando aqui é para que nós não nos apropriemos daquilo que Ele não nos deu, para que nós não furtemos, para que nós não peguemos o bem próprio de outra pessoa, não nos apropriemos daquilo que de fato Deus não nos deu. Então nós temos aqui diversas coisas, bois, vestes, outra coisa qualquer, significando tudo, tudo. Se você encontrar alguma coisa que não te pertence, você deve resguardar aquilo para ser entregue ao verdadeiro dono. Essa é uma lei que Deus está estabelecendo aqui. Não furtarás, mas você vai restituir, vai devolver ao próximo aquilo que pertence. Aqui, meus irmãos, a ideia do texto é para que nós pensemos no nosso próximo. Qual é a inclinação natural do nosso mundo? É nós pensarmos apenas em nós e fazermos de tudo para construir a nossa vida, independentemente se o nosso próximo seja prejudicado ou não. O ensinamento da palavra de Deus aqui é para que nós pensemos no próximo e não propriamente em nós mesmos, para que nós tiremos os olhos de nós e os coloquemos no nosso próximo, pensamos no bem dele. E se acharmos alguma coisa que não nos pertence, que seja o nosso próximo, devemos devolver. Mas quem é o nosso próximo? Seria alguém da igreja? Seria um vizinho? Seria alguém que a gente conhece? A palavra de Deus, quando ela fala sobre próximo, está referindo a uma pessoa que é igual a gente, ou co-igual a nós mesmos. Então, o nosso próximo são todas as pessoas da nossa convivência ou não. Nós devemos sempre querer o bem dessas pessoas. Cada vez mais o mundo nosso ele vai sucumbindo, porque há um egoísmo generalizado. As pessoas só pensam nelas mesmas, ninguém olha para absolutamente ninguém. Então, essa é uma tendência que Deus está combatendo aqui na palavra dele, dizendo para a gente pensar no nosso próximo. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então vejam que Paulo está norteando o nosso pensamento, a nossa vida, para não termos em vista unicamente o que é nosso, mas o do nosso próximo. A Bíblia nos orienta dizendo que nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos domésticos da fé. E quando isso se retrata a alguém que está mais próximo a nós, a responsabilidade aumenta mais ainda. Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o tempo todo na Escritura, Jesus nos chama para nós pensarmos nas outras pessoas e não termos uma visão concentrada apenas naquilo que nós necessitamos. Isso se aplica à minha vida, à sua vida. Como é que você tem lidado com isso? Você tem sido uma pessoa que compartilha inteligência, que compartilha conhecimento, que compartilha bens, que compartilha informações? Como é que você lidaria se de repente você encontrasse, vamos usar aqui um exemplo, você encontrasse uma carteira de alguém, uma carteira cheia de dinheiro? O que você faria com aquilo? Já viu aquela frase que diz que achado não é roubado? Ela não se aplica muito à vida cristã. Então, se você achou alguma coisa que não pertence a você, você precisa ter uma discrição e esperar a pessoa, o dono, aparecer, para então você poder devolver aquilo. Eu me lembrei aqui agora de uma vez que eu fui pregar num lugar, estava com a minha esposa, e eu parei num posto para ir lá no posto, tomar um lanche, ir ao banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, fui lavar as mãos, e na pia, onde eu estava lavando as mãos, tinha uma bolsa. E aí eu observei que essa bolsa estava cheia de dinheiro.
a tentação, né? A tentação diabólica terrível. E eu me lembro que eu peguei essa bolsa e fui tomar um lanche com a minha esposa e falei com ela e deixei comigo até a pessoa aparecesse. É claro que eu não ia chegar no meio de uma lanchonete e perguntar de quem era uma bolsa de dinheiro e achar aparecer não sei quantas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas aí de repente chegou uma pessoa desesperada. Foi no banheiro, eu o vi inquieto, aperreado, já estava até chorando, dizendo que era o salário que tinha recebido, que ia pagar umas coisas e que acabou esquecendo no banheiro. E estava naquele desespero. E naquela hora eu percebi que de fato era dele mesmo. Eu me levantei, peguei a bolsa e entreguei para ele. Eu não o conhecia e ele me abraçou, me agradeceu de toda forma, porque aquilo tinha sido como que a salvação dele naquele mês. Então, a gente não pode nos apropriar de algo que não nos pertence. Se pertence a outra pessoa, nós não podemos querer para a gente. Isso é um ensinamento de Deus aqui. Mas tem outras leis que ele está dizendo aqui a respeito de coisas muito importantes da nossa convivência, do nosso dia a dia. Por exemplo, a mulher não vai usar roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Que há uma distinção entre gêneros, entre sexos. Existe homem e existe mulher. Esse é o ensino aqui. Não é necessariamente sobre a singularidade da roupa em si, da calça comprida e outras coisas mais. É claro que tem a vestimenta própria do homem e a vestimenta própria da mulher, se bem que isso está muito misturado hoje em dia. Mas Deus está orientando aqui para que haja essa distinção entre os sexos. Existe o homem, existe a mulher. O nosso mundo está em confusão plena hoje em dia. Existem discussões a respeito do gênero. A pessoa, já há quem diga que a pessoa não nasce nem homem nem mulher. O sexo ele é definido depois. A pessoa escolhe se quer ser homem ou mulher. O que Deus está dizendo aqui é que existe o homem e existe a mulher. Essa loucura que a nossa sociedade caída está fazendo é tipo um precipício que ela está cavando para ela mesma cair. É uma bomba relógio que ela armou, mas que acabará implodindo tudo, ou explodindo tudo qualquer momento. Deus está dizendo que existe a distinção entre gênero, existe homem e mulher. Deus criou Adão e criou Eva. A palavra hebraica para Adão é ish, para Eva é ishá, varão e varoa. O próprio Deus, no ato da criação, ele faz essa distinção. Agora os homens misturam as coisas e fica como que indefinido. Mas o caminho de Deus está sempre registrado aí em sua palavra. Tem outras questões, irmãos, de outras leis que são colocadas aqui, tipo o cuidado com a criação de Deus. Por exemplo, coisa que parece ser simples. Se de caminho você encontrar algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinho ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem. Tornarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Ou seja, o que Deus está orientando aqui é a respeito da própria criação dele. Deus, ele criou todas as coisas para o bem do homem e também para a glória dele. Na criação existem os animais que são próprios para o consumo. Isso é desde o início. Deus já estabeleceu isso em sua própria palavra, em suas próprias leis. Mas se você vai na estrada e tem lá um ninho de passarinho, e aí tem lá a mãe lá chocando os ovos, ou então com os pintinhos, ou lá com os passarinhos, com os filhotes, e você vai lá e pega aquilo e come de alguma forma, Deus está proibindo isso. Parece ser uma coisa boba, mas o que Deus está querendo dizer aqui é para a gente ter cuidado com a criação. Proteger os animais, ter cuidado com as plantas, ter cuidado com o planeta no sentido geral, mantê-lo limpo, sem jogar papéis na rua, sem estragar a criação do Senhor, cuidar da nossa casa, porque isso foi feito para a glória de Deus,
e para usufruto nosso. Mas tem um outro lado que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o cuidado demasiado. Por exemplo, há uma inversão de valores hoje na questão do cuidado dos animais. Existem cachorros, cães, que são mais valorizados do que o ser humano. Isso aqui já é o outro extremo, já é uma coisa danosa. Tem pessoas que dormem com seus cachorros, cachorro que fica beijando a boca das pessoas, cachorros que entram em festas de casamento levando as alianças. Então nós, como seres humanos, nós somos chamados para cuidar da criação de Deus. Agora temos de ter cuidado com o exagero disso, para não supervalorizarmos os animais em detrimento da própria vida humana. Quando houve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, teve um cavalo ou uma égua, sei lá o que foi, que ganhou notoriedade nacional, porque ficou lá em cima de uma casa e aí virou uma espécie de uma situação emblemática nessa questão da enchente, e começou-se a valorizar mais aquele animal do que centenas e centenas de pessoas que estavam perdendo as suas vidas. Não estou dizendo que a vida dos animais não tenha importância. Tem, eu gosto muito dos animais. Eu preservo, eu cuido, eu gosto de brincar com os animais, mas eu sei que a vida humana, ela é distinta. Ela é distinta por conta do sopro de Deus em nós. Deus soprou em nossas narinas, Deus nos amou, Deus nos escolheu e nos fez de forma distinta. Então, se por um lado nós devemos cuidar dos animais, do outro lado, nós não devemos supervalorizá-los em detrimento da vida humana. Não podemos fazer isso, porque o mundo vai de mal a pior, porque nós estamos invertendo os valores. E Deus, como que está aqui puxando o freio de mão, apontando para a gente o que nós devemos fazer. Mas existe coisas mais sendo tratadas aqui. Por exemplo, quando você fizer uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Ou seja, se vai fazer uma casa, ela é um terraço, coloque ali uma espécie de proteção, para se de repente alguma pessoa ali despercebida caia, você não seja culpado daquilo. O que Deus está nos ensinando aqui é que a gente precisa fazer o que é da nossa incumbência fazer. Não vou colocar nada aqui não, porque Deus é quem guarda, Deus é quem protege. Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente tem de fazer, nós precisamos fazer. Tem uma casa no terraço, coloca uma grade de proteção, coloca uma rede para proteger, coloque um parapeito para que de repente alguém não venha correndo, ou um animal caia, alguma coisa, e de repente aconteça um prejuízo maior ou até uma morte. É no sentido de precaução em realizar aquilo que nós precisamos fazer dentro desse âmbito da criação e das leis de Deus. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não te vestirás de estoios, de lã e de linho juntamente. Qual é o ensinamento aqui, meus irmãos? É para que não haja uma mistura. É uma mistura. Há plantas que podem ser cultivadas juntas às outras, mas tem algumas plantas que são antagônicas. Existem algumas plantas que elas são distintas na questão de absorção de nutrientes. Se nós as colocarmos juntas, uma vai sobrepor-se à outra e não vai ser bom. Mas existem algumas plantas que são criadas, ou que podem ser cultivadas, junto às outras. Por exemplo, o cacau, ele pode ser plantado debaixo de árvore, porque ele é uma planta que gosta muito de sombra. Então, a sombra da árvore é uma bênção para o cacau. E ele tem a raiz profunda e ele não tem problema com o encontro da água para a sua alimentação. Então, queridos, Deus está proibindo aqui misturas em todos os âmbitos. A semente, elas estão sendo utilizadas aqui, mas Deus está falando de forma genérica, no cumprimento da lei de Deus. Se você anda com uma pessoa demasiadamente que não cumpre a lei de Deus, é bem provável que aquela pessoa de alguma forma consiga
de repente influenciar a sua vida, aí não dá certo. Casamento de cristão com gente que não ama a Deus não dá certo. Você vai fazer uma sociedade com pessoas não cristãs, é fazer uma sociedade para chamar problema para si. Mas, pastor, eu conheço gente que é casada com gente que não é crente e é uma bênção. Ou seja, o que você está dizendo é que existem questões pontuais que deram certo, mas a lei de Deus é sempre para que isso não aconteça. Então não vamos tomar um exemplo que deu certo para aplicarmos isso como sendo uma lei generalizada. Não corre de uma mesma fonte água salgada e água doce. Não dá para colher figos de um pé de laranja. Ou seja, Deus ele não aceita misturas. Esse é o sentido aqui. E é por isso que ele fala aqui esse verso 12. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Ou seja, as borlas, elas eram atos perceptíveis, como as pessoas olhavam para aquilo e elas tinham anseio ou desejo do cumprimento da lei de Deus. As borlas nas vestes das pessoas eram um símbolo, eram símbolos de que aquela pessoa precisava cumprir a lei de Deus. Olhem para isso, vejam isso, observem isso. E aqui, queridos, a partir do verso 13, nós temos diversos ensinamentos de Deus a respeito do casamento. Do casamento. Vejam só, se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos contra ela e divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Ok, essa pessoa vai levar na casa do pai. O pai então vai mostrar as provas de que a filha dele era virgem aos anciãos da cidade. Na porta da cidade deverá haver um processo, um julgamento a respeito daquela mulher. Se ela provar, ou se o pai dela provar que de fato ela era virgem, não vai acontecer nada com ela, não vai ter nenhum problema. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da mulher e a levarão aos anciãos da cidade à porta. E eis que aquela pessoa que atribuiu a ela tamanha vergonha é quem vai sofrer a sanção, vai sofrer o juízo daquilo. Mas se for comprovado de fato que aquela mulher casou, mentiu, não era virgem, e aí o verso 18 diz: os quais tomarão o homem e o açoitarão. O homem vai levar uns açoites se ele mentir, mas a mulher... Aí no verso 20, porém, se isso não for verdade, que se não achou a moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. O que Deus está orientando aqui, amados irmãos, é a respeito da seriedade do casamento. Ele vai continuar dizendo aqui no verso 20, se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a sua mulher e a mulher também. Assim eliminarás o mal de Israel. Ou seja, se houver um adultério, a lei é bem dura. Os dois devem morrer. Agora, vejam aquela mulher que foi pega em adultério lá na época de Jesus. O que fizeram com ela? Pegaram a mulher e trouxeram até Jesus e disseram: olha, ela foi flagrada em adultério. E Jesus escrevia no chão enquanto as pessoas estavam condenando. E depois daquilo tudo, a mulher diz: você não vai me condenar? E Jesus diz apenas: vai e não peques mais. Mas o que eu quero ressaltar é que o homem não foi trazido. A mulher adulterou, mas o homem não foi trazido para ali, somente a mulher. Então a lei foi prevaricada, a lei foi mudada, não é a lei de Deus, não é a forma como Deus estabeleceu. Ambos deveriam morrer. Se houver moça virgem, verso 23, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada,
e a forçar e a deitar com ela, então morrerá se o homem que se deitou com ela. Morrerá o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Então a ideia, irmãos, que Deus está trabalhando aqui é sobre as muitas possibilidades de pecados a respeito da sexualidade. Adultério, fornicação, prostituição, estupro, tudo isso está sendo colocado aqui. Em outras palavras, o que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Devemos levar a lei de Deus a sério. Não adulterarás. Nós lemos agora há pouco, não furtarás. Agora, não adulterarás. É Deus repetindo as leis aqui para nós entendermos o que Ele quer da nossa vida. Existe uma pecaminosidade inimaginável nesse campo, no sentido de estupro, de adultério, de fornicação, tudo isso que vai de encontro à lei estabelecida pelo Senhor. E aí, meus irmãos, nós devemos escolher sempre servir a Deus. A questão do sexo, que é algo bom, algo agradável na presença de Deus, ele foi feito para o âmbito do casamento. Sempre que ele é praticado fora do casamento, ele infringe a lei de Deus. Ele vai de encontro ao estabelecimento do Criador. E é por isso que é pecado. Qualquer ato sexual fora do âmbito do casamento, ele é pecaminoso. E até dentro do casamento, ele precisa observar os parâmetros estabelecidos por Deus. Deus, ele exige pureza. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O meu desafio para você nessa tarde, dentro dessa palavra que ouvimos, é para que você busque ao Senhor com o seu coração totalmente entregue a Ele em todos os âmbitos da sua vida, inclusive nesse âmbito. Nesse âmbito. Não julgarmos precipitadamente as pessoas, mas ao mesmo tempo observarmos aquilo que Deus quer. Se um homem achar a moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Então isso é bem claro aqui, queridos irmãos, Deus estabelecendo leis, parâmetros. O que é a lei? A lei é um aio, ou seja, é um instrumento que nos leva a Deus. Sem a lei, nós não conseguiríamos ver o quanto nós somos pecaminosos. Quando nós pecamos, a lei mostra para a gente, você pecou nisso e nisso. E é por isso que a gente recorre a Cristo. Porque só Ele pode perdoar o pecado do nosso coração. Só Ele pode lavar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa sorte. Então, Deus está estabelecendo leis aqui para que nós as observemos. Coisas que são abomináveis diante do Senhor. Como, por exemplo, deitar com a madrasta. Ou então profanar o leito do pai. Já pensou que coisas absurdas? E são coisas que a gente vê todos os dias, assim, nos telejornais, na internet, essas notícias dessas situações tão terríveis e repugnáveis aos olhos do Senhor. Mas mantenhamos o nosso coração puro diante do Senhor, observemos a lei de Deus, especialmente considerando o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar então ao Senhor. Quero colocar o seu pedido diante de Deus. Se você tiver um pedido, quiser colocar aí no nosso chat, você pode colocá-lo para a gente orar por ele posteriormente. Ok? Então, siga firme, confiando no Senhor, adorando a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos orar então? Eterno Deus, obrigado por essa palavra desafiadora.
a lei do Senhor, que homem nenhum na terra é capaz de cumprir. Mas ainda bem que Jesus Cristo cumpriu por nós. E agora, Deus, pautado nessa nova vida que temos, fundamentados na graça do Senhor, possamos nos desvencilhar de toda forma de torpeza, de maldade, de obscurantismos e nos apropriarmos da luz do Senhor. Nos ajude a viver em santidade de vida, ó Deus, em todos os aspectos. Abençoe para que nós nunca precisemos defraudar o nosso próximo, querer aquilo que pertence ao nosso próximo. Obrigado, Senhor, por trabalhar o nosso coração. Nos ajude a amar a Tua criação, as árvores, as aves, os animais no sentido geral, mas também nos abençoe para que tenhamos discrição e sabedoria, ó Deus, para nós não darmos valor demasiado a eles, em nome do Senhor Jesus, em detrimento da própria vida humana. E abençoe-nos, ó Deus, para que vivamos uma vida santa também no aspecto da sexualidade. Eu peço a Tua graça, Deus, sobre os irmãos que enfrentam crises financeiras. Derrame a Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, levante a Tua mão que cura, que sara, opera maravilhas em nome de Jesus. Os irmãos que têm causas na justiça, colocamos no altar do Senhor pedindo a Tua provisão. Aqueles que se desanimaram, Deus, aqueles que foram tomados por uma letargia espiritual, eu peço um avivamento do Senhor, um despertamento do Teu Espírito, enche o nosso coração de fé, dá uma visão espiritual aos nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, continue abençoando a nossa vida, que nós vivamos para Ti todos os dias, em nome e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Queridos, a gente vai agora cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre.
está oculto em Jesus para sempre. Ok, eu quero agradecer a Deus por mais esse momento aqui de pastoreio, um tempo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor e quero pedir ao Senhor que abençoe a tua vida, que você siga firme, com o coração cheio de fé, olhando para Jesus todos os dias. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é bom. Deus te abençoe.